Esta sou eu, uma jovem leitora que ama coisas bonitas, especificamente livros bonitos. E acabei de notar que tenho 24 livros bonitos e de capa dura na estante. E esse é o vídeo de hoje. Recentemente eu fiz um unboxing de livros nesse canal e eu percebi que agora eu tenho uma boa quantidade de livros de capa dura, no total são 24. E eu particularmente gosto bastante de assistir vídeos de pessoas mostrando edições bonitas de livros da estante, então eu resolvi fazer também porque eu tenho uma boa quantidade de livros de capa dura e eu acho eles bem bonitos e, bom, como eu gosto de assistir esse tipo de conteúdo, talvez vocês gostem também. Me apresentando, eu sou a Vanielle, esse é o Artigo Nerdola, que a gente fala sobre livros, moda e hobbies. E para começar, né, o primeiro da nossa pilha de livros vai ser Tres, A Garota do Mar Esmeralda. Esse livro aqui, ele foi uma das minhas recentes aquisições, eu fiz o unboxing dele no vídeo passado. Ele é muito bonito, ele tem esses detalhes dourados na capa e esses reflexos de brilho que dão um toque assim muito bonito. Eu também gostei de como a capa em si, ela tem muitos detalhes. Eu amo quando você consegue captar alguns detalhes da obra através da capa, sabe? E aqui na capa tem o detalhe dela segurando uma espécie de xícara ou copo, que faz referência à história que ela coleciona esses copos e xícaras. E aí a gente tem esse detalhe assim dela em cima da pedra, né, que a ilha é feita de pedra, a lua atrás, né, e os detalhezinhos também da poeira alienígena que cai atrás. O mar desse livro aqui é feito de poeira, não é um mar de verdade, é um mar de poeira, uma espécie de poeira alienígena que cai da lua. E aí, conforme eu tô lendo a história, eu tô vendo aqui os detalhes, as referências na capa, e me faz gostar ainda mais dessa capa e achar ela ainda mais bonita. É um livro que eu estou lendo no momento. Eu parei na página 53 e estou gostando bastante. Ele também tem uma lombada muito bonita. É um livro do Brandon Sanderson, um livro de fantasia. É um autor bem renomado. Eu não vou comentar muito sobre a história porque eu já falei no vídeo passado. Eu tô fazendo um vlog de leitura e eu tô comentando mais sobre esse livro por lá. A Ruína de um Reino, né, pela editora Literalize. Esse livro aqui também foi outro que eu comprei recentemente e aparece no meu unboxing do último vídeo. Vale conferir se você gosta de unboxing de livro com muitos brindes, porque a editora caprichou. E, gente, esse livro aqui, ele é uma romantasia, né? Eu tinha até comentado no vídeo anterior que é uma romantasia entre um pirata e uma sereia, mas eu vou ter que me corrigir. Porque eu falei isso, né? Porque eu vi outras pessoas comentando e falando isso como se fosse a sinopse do livro. Mas não é necessariamente isso. O livro tem sim, nesse universo, tem sim sereias, só que a protagonista não é uma sereia, ela é uma ninfa das águas. Então, basicamente, esse universo, ele tem a sereia, só que as sereias, elas são seres que são realmente meio humano, meio peixe, mas ela é descrita como não tem beleza de nenhum dos dois, então é um ser meio monstruoso e realmente gosta dos humanos. Já as ninfas são meio que assassinas dos humanos, elas são inimigas dos humanos. O protagonista masculino, ele na verdade, pelo menos aqui na sinopse, até onde eu li, ele não é um pirata, ele é um príncipe. E ela é uma princesa também, só que ela é uma princesa das águas, uma princesa ali das ninfas. As ninfas são basicamente mulheres que também têm caudas, mas elas não são sereias, são ninfas das águas. Eu li bem pouquinho desse livro, mas o livro também tem uma edição muito bonita. Caledrina Sefir e a Fonte Perdida. Esse livro aqui é uma fantasia que eu comprei na FEFIC. A FEFIC é uma feira de ficção cristã, então ele é um livro de ficção cristã. E, gente, essa capa aqui, ela me ganhou completamente, né? É um livro da Gabriela Costa. A Gabriela Costa é uma autora bem conhecida no meio cristão. Eu já tinha ouvido muito falar dos livros dela, inclusive já queria ler há um bom tempo. E aí eu vi esse livro aqui lá na feira. Tava os dois livros, inclusive, eu já vou mostrar o segundo. Estavam na promoção, tava valendo muito a pena levar, e aí, gente, não teve como, né? Tive que levar, ele tem uns detalhes lindos na capa, também tem esse detalhe de metálico dourado, e uma coisa que eu gosto muito em livro de capa dura é a lombada, que é sempre muito bonita, e por dentro, a letra dele é azul, que eu achei sensacional e bastante diferente, né? Por dentro também tem várias ilustrações pequenininhas, muito bonitinhas, tá muito caprichado, tem muitas mini ilustrações mesmo. Eu amo quando um livro, ele é caprichado, assim, na diagramação e por dentro ele é cheio de detalhes. E essa edição aqui tá muito bonita mesmo. E eu preciso ler isso aqui, gente. Uma coisa que eu tive certeza enquanto eu separava os livros pra fazer esse vídeo é que eu tenho muito livro não lido na minha estante que precisa ser lido e que, tirando cada um deles e folheando, me deu vontade de ler absolutamente todos. Eu acho que esse daqui é o livro 2 e aquele lá é o livro 1, mas eu posso estar enganada. Mas eu acredito que é isso. Caledrina Sefir e o Arauto Sujo. Também tem essa capa belíssima, esses tons de roxo.
Ai, ela sentada nesse trono, esse dourado com roxo, cores complementares. Tá muito bonita essa capa, gente. Tá muito linda. E a lombada também, roxinha. Roxo uva. Eu amo esse tom de roxo. Tá muito bonito isso aqui. E aqui atrás do livro ele tem uma frase que quando eu li, me fez ficar pensando sobre isso, né? Que, como eu disse, é uma ficção cristã. Eu não preciso que você tenha todas as respostas, mas que seja ousado bastante para ir ao campo de batalha, mesmo em meio às dúvidas. Essa frase aqui, pra quem é cristã, com certeza tem muito significado e me fez ficar refletindo quando eu li isso aqui no verso do livro. E por dentro, novamente, tem muitos detalhes, a fonte também é azul, tem várias mini ilustrações, a edição tá muito bonita. Eu tô muito doida pra ler essa duologia aqui, porque, ai, gente, só a edição já me deixa, assim, super cativada. Inclusive, eu também esqueci de mostrar, né, mas esses livros aqui, eles estão autografados, porque, como eu comprei lá na Fefic, a autora tava, né, a Gabriela Costa, e aí eu peguei autógrafo nos 2 livros, tem o autógrafo, mas só vou mostrar desse daqui. Jack o Estripador, Rastros de Sangue. Esse daqui eu li, tá? Inclusive tá bem marcado. Com certeza virou um dos meus favoritos. Eu amo a vibe desse livro aqui, que é essa coisa vitoriana. E aí tem esse ar um pouco gótico também, sabe? Ele tem um pouco de inspiração na história de Frankenstein. É uma ficção histórica, então a autora pegou de inspiração a história real do Jack o Estripador. Claro que ela tomou algumas liberdades artísticas pra esse livro, mas muitas coisas ela se inspirou em fatos reais, então é bem interessante. Eu gostei muito da vibe desse livro. Já comentei aqui em outros vídeos que eu amo quando um livro ele tem esse ar de era vitoriana com cidade de paralelepípedos e tempo nublado e chuva e vestidos góticos e esse ar mais sombrio e suspense. Enfim, eu amo muito a vibe desse livro. Tem um fitilho também, né, gente? Ai, a Darkseid, ela arrasa sempre. E o que esperar, né? Ele também tem muitas imagens por dentro, várias imagens, fotos. A edição tá muito caprichada. E que bom que capricharam nessa edição, porque esse livro aqui realmente merece uma edição bem caprichada, porque ele é muito bom, eu gostei demais, já tô doida pra ler as continuações, inclusive. O livro é belíssimo, a história é muito boa, tudo. Agora, Duna, o meu queridinho, com certeza um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo esse calhamaço, gente. Eu amo também que a lombada dele, tanto de cima pra baixo quanto de baixo pra cima, ela continua escrito a mesma coisa, né, Duna. Esse detalhe aqui é muito sensacional, essa tipografia. Eu sou muito fã, inclusive eu fui assistir o segundo filme no cinema, já tô doida pra lançarem o 3º livro esse ano e ir no cinema novamente pra assistir, porque eu gosto muito desse universo, eu gosto muito da forma como o autor, ele escreve as personagens femininas, né? Eu já vi muitas reclamações de como autores homens às vezes escrevem personagens femininas supérfluas ou não sabem simplesmente escrever, mas o Frank Herbert é um autor que eu, pelo menos, gosto muito da forma como ele descreve as personagens dele. São sempre personagens muito complexas, inteligentes, personagens que você consegue se identificar, que você consegue entender com seus próprios problemas, com seus próprios dilemas, com suas próprias histórias. Eu gosto muito da forma como ele escreve as personagens femininas. Eu também gosto muito do universo que ele constrói. Eu amo o protagonista desse livro, o Paul Atreides. Pra mim, ele é o melhor vilão de todos os tempos. Eu já comentei também que eu amo personagens vilões. E esse daqui, com certeza, eu acho que é o vilão mais bem escrito que eu já vi. É sensacional a forma como ele narra a trajetória, né? Inclusive, eu já vi fãs de Star Wars achando ruim quando o fã de Duna fala que o Paul Atreides é o maior vilão de todos os tempos, né? Só que Star Wars foi um livro escrito inspirado em Duna, né? Então, muitos elementos da história de Star Wars foram inspirações tiradas de Duna. Duna veio muito antes, né? Um clássico da ficção científica. E pra mim, realmente, o Paul Atreides é um personagem, assim, que é difícil de superar. E como diz aqui, né, no final do livro, Duna é o melhor dos grandes romances de ficção científica e o que mais se manteve relevante. E eu concordo muito com essa afirmação. E realmente eu amo como o autor ele escreve sobre política nesse livro, sobre religião e como os temas que ele escreveu há tantos anos, né, um livro ali da década de 60, se manteram relevantes atualmente e parece que ele estava descrevendo o que acontece no mundo hoje em dia, né? É um livro que ele claramente tem muitas referências à cultura islâmica e à religião islâmica e ele faz várias críticas sobre usarem da religião como uma forma de manipulação ou como uma forma de impor uma religião de uma forma violenta, né? E é algo que tem acontecido muito ao redor do mundo hoje em dia. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, sobre como Duna faz claramente uma crítica severa
a esse aspecto social e até mesmo algumas notícias que eu vi sobre a cultura da religião islâmica influenciar com que os casais tenham o máximo de filhos possíveis para que a cultura deles e a religião deles seja predominante. E até mesmo isso aqui, o Duna fala sobre isso, fala sobre ter uma forma de controle das massas através da geração de crianças. Enfim, tem muitas coisas aqui que dá pra relacionar com a política coisas que estão acontecendo no Irã atualmente, política social e religiosa que tá acontecendo ao redor do mundo. Esse livro aqui, com certeza, ele me faz pensar sobre muitas coisas. Messias de Duna. Esse livro aqui é a continuação de Duna. Uma coisa que eu gosto muito nesse livro aqui é que ele dá mais destaque para as personagens femininas. Tanto é que eu tô muito ansiosa pra esse terceiro filme que vai ser lançado, porque esse filme vai ser a história desse livro aqui, e esse livro aqui ele dá muito destaque pra Alia e pra Irulan, que são duas das minhas personagens favoritas. Eu amo muito as duas, espero que na adaptação se mantenha essa relevância das personagens, porque no filme anterior, infelizmente, tiraram alguma das cenas da Alia, né? Então tem uma cena que inclusive é uma das minhas favoritas do primeiro livro de Duna, e que eu não supero que tiraram, que não tem essa cena, e que resolveram atribuir o mérito ao Paul, sendo que foi um feito da Alia. Então eu espero muito que nesse próximo filme eles não façam isso, eles deem as cenas e o crédito e todo o protagonismo da Irulan e da Alia que elas têm nesse livro aqui, nessa história específica, porque são personagens que eu amo muito, então eu espero muito que não tirem o brilho delas. Esse livro aqui eu li, né, mas ele não tá marcado porque eu li ele em e-book e agora eu preciso passar as marcações pra esse livro aqui. Eu fiz mais marcações do que o outro porque tem muito mais frase aqui que eu gosto. Nossa, gente, tem umas frases aqui tão boas sobre política, sobre filosofia, que, me fazem ficar refletindo. Nossa, é um livro realmente muito impactante. Eu já tô doida pra ler as continuações. É uma saga que vale muito a pena, muito a pena ser lida. Alice no País das Maravilhas, mais um dos meus queridinhos, gente. Eu sou completamente obcecada. Já comentei também em outros vídeos desse canal, que eu já li mais de 10 livros que se passam ali no universo, ou que tem alguma referência, uma releitura, enfim. Eu sou apaixonada pelo universo de Alice no País das Maravilhas. E é claro, né, que eu tenho essa edição belíssima da Dark Side, que eu acho muito linda também, a capa dura. Tudo nessa edição é bonita, a lombada, o corte trilateral em vermelho. Por dentro ele tem várias ilustrações, ele tem também algumas partes do manuscrito original, né, do Lewis Carroll. Tem imagens da Alice também. Ele é cheio de detalhes por dentro, tem um fitilho também. Eu sempre falarei que eu sou muito fã de Alice no País das Maravilhas, porque, gente, Alice no País das Maravilhas é um livro, assim, conforto pra mim, tem um lugar muito especial no meu coração. Irei recomendar esse livro para sempre, porque, com certeza, é um livro que merece muito ser um clássico, e que bom que virou um clássico. Agora, Alice através do espelho, né, também do Lewis Carroll, é menos conhecido do que Alice no País das Maravilhas, né, mas ele é basicamente uma sequência, né, de Alice. Uma coisa que eu amo nesse livro aqui, que eu acho, tipo assim, surreal, eu acho surreal a genialidade do Lewis Carroll, foi que ele simplesmente escreveu a história como se fosse um jogo de xadrez. Então ele dispõe os personagens como se fossem peças de xadrez. E aí, por isso que você vê aqui na capa, inclusive, as rainhas. E assim, é genial como a história ela vai sendo narrada no formato de um jogo de xadrez. Tanto é que se você acompanhar os acontecimentos da história, meio que você vai conseguir fazer todo um jogo de xadrez. E tipo, como ele pensou nisso? Como ele criou uma história que pode ser vista como um jogo de xadrez acontecendo. E, gente, sei lá, é uma mente, assim, surreal. O Lewis Carroll, ele fala sobre jogos, né, nos livros dele. Ele pega muitas referências de jogos como cartas, de baralho, xadrez, porque ele gostava muito desses jogos. E aí ele quis adicionar nas histórias dele. E eu acho genial, gente. Eu fico pensando como ele chegou nessa conclusão de pensar em algo assim. E eu sou escritora, né? Eu escrevo romantasias e eu fico, meu Deus, que genialidade, que mente brilhante. A edição também é belíssima, cheio de ilustrações e eu amo Alice, gente, eu amo muito. Meu Deus, poderia ter 1000 livros de Alice no País das Maravilhas, uma pena que ele só escreveu 2, porque por mim podia ter, assim, muitos e eu iria ler todos. Espetacular, eu li esse ano, é da Stephanie Garber, uma das minhas autoras favoritas, inclusive tem muitas marcações. Um conto de Natal da trilogia Caraval, né, a autora, ela quis voltar nesse universo e escreveu esse livro aqui. Ele é o livro que eu tenho com mais ilustrações, gente. Eu acho ele belíssimo por dentro, porque ele tem muitas ilustrações e cada detalhezinho de cada página é muito bonito, Assim, é um livro que você come com os olhos. Ele é um livro muito gostosinho, assim, super rapidinho de ser lido também. Ele é muito curto. Ele tem, tipo, 200 páginas e a maioria dessas páginas são ilustrações. Então é um livro que você lê super rapidinho. Foi uma experiência deliciosa ler esse livro aqui. Matou a minha saudade do universo de Caraval. Eu amo a escrita da Stephanie Garber. Eu amo o universo de Caraval. Eu amo os livros que ela escreve.
Que bom que fizeram uma edição no nível de Stephanie Garber. Escamones, O Outro Lado de Mim. Esse livro aqui eu comprei de uma autora independente em uma das bienais que eu fui. Inclusive, ele também tá autografado. Eu achei a capa dele muito bonita. Eu gosto também de apoiar autores independentes. Mesmo antes de eu decidir ser escritora, eu sempre achei importante, porque eu sei que o mercado literário no Brasil, ele não é fácil. A maioria das editoras, elas também não dão prioridades aos livros nacionais. Então eu sei que o mercado nacional, pra gente que escreve, é muito difícil. E também eu acho que tem uma espécie de elemento surpresa, sabe? De você ler um livro que não é tão comentado pelas pessoas, que não muitas pessoas leram, e você simplesmente chegar à conclusão e ter a sua opinião própria sobre aquele livro, porque você não conhece mais ninguém que deu a sua opinião e que te influencie na sua leitura. Então é uma experiência que você tem 100% por você mesma, sabe? É um livro que eu tinha começado a ler, mas aí eu parei porque tava demorando pra aparecer a parte de sereia, a parte da fantasia, né? Nessa época eu tava um pouco de ressaca literária, então acabou que não rolou, mas ele também tem um fitilho, né? Eu acho muito bonita essa edição. Quero ler esse livro inteiro, porque ele é muito bonito. Não sei, eu sinto que eu vou gostar dele. Eu tava gostando da escrita, a escrita dele é muito boa, mas só o momento mesmo que não me pegou. As Flores do Rei. Esse livro aqui, ele tem uma capa tão bonita, né? Ele é uma romantasia. Eu também comprei ele na Fefic, e quando eu vi ele assim no stand, eu me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista, porque a capa disso aqui é muito caprichada. Até mesmo a parte de trás desse livro eu acho linda, 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 linda. E uma coisa que eu gosto muito desse livro, gente, que eu acho que todo livro de capa dura devia ter, é que, ó, aprendam. Por favor, editoras, aprendam. Ó, tá vendo? Ele fica. Você não tem que ficar forçando pra ele abrir. A maioria dos livros de capa dura não são assim. Tipo, não é um livro que você deixa ele assim, em cima da mesa, e ele fica. Não abrem direito, não abrem 180 graus. E pra mim, eu acho que todo livro de capa dura devia ser assim. Inclusive, quando eu lançar os meus livros, eu quero que os meus livros tenham edição de capa dura, e eu quero que eles também sejam assim, ó. Ou seja, esse tipo de edição de capa dura, sabe? Confortável de ler, que abre, tá vendo? Que abre. Livro que abre, ó. Nossa, todos os livros de capa dura deviam ser assim, vocês não acham? Eu definitivamente acho. E eu li também, é um livro lido, gostei bastante do casal, a história é muito gostosinha de ler também, é uma coisa assim meio Disney, sabe? Uma coisa assim bem contos de fada, uma leitura leve pra você ler e com um casal engraçadinho. E eu gostei do livro, eu só não gostei ainda mais porque a escrita da autora não me cativou, então acabou atrapalhando um pouquinho a minha leitura. E aí eu também gosto bastante dos detalhes, assim, de florzinhas que tem nas páginas, gente. É a primeira vez que eu vejo um livro em que o fundo tem estampa, sabe? Ele é todo estampado nas páginas, e isso também é um detalhe muito bonitinho. Também tem o autógrafo da autora, né? Porque todos os livros que eu comprei na Fefic tem o autógrafo. E Chá com Elefantes, né? Da Robin Jones Gunn. Esse aqui é outro livro que eu comprei na Fefic, também tem autógrafo. Como eu comentei no último vídeo, eu tenho bastante livros que eu quero ler ou que eu já tenha lido relacionados a chá. Quando eu fui pegar os livros pra esse vídeo, eu percebi que eu tenho mais um livro também relacionado a chá. Eu tô até pensando em fazer um vídeo de recomendações só sobre esse tema. Também muito bonitinho o livro, é uma edição muito fofinha. Esse livro aqui, ele conta a história de duas amigas que elas vão ali pro Quênia. Inclusive, é um livro que foi inspirado em uma das viagens pro Quênia da autora. E achei curioso, porque envolve chá, amigas, paisagens bonitas, o Circo da Noite. Gente, essa daqui com certeza é uma das minhas edições mais lindas da estante. Eu sou apaixonada pela estética desse livro. Eu lembro que eu comprei ele em uma Bienal e assim, eu vi esse livro aqui, gente, e eu pensei, meu, eu tenho que levar esse livro. Eu preciso desse livro. E eu gosto muito de livros que tenham essa vibe, essa estética circense. Caraval, por exemplo, ele tem essa estética. E aí eu sei que quando tem uma estética assim mais circense, eu vou gostar. Inclusive, isso daria um bom conteúdo pra um vídeo de indicações de livros, né? Bem pensado. E assim, gente, ele é perfeito. Ele é perfeito. É um dos meus favoritos. Assim, eu só não dei 5 estrelas porque teve uma coisinha ali ou outra que me incomodou. Mas, tirando isso, é um livro muito, muito bom. Uma coisa que eu amo nesse livro aqui é a ambientação dele. Amo muito a ambientação dele. Tem essa estética vintage, essa coisa de circo. Eu gosto de como a autora passa essa energia assim meio sombria. Eu gosto como a autora descreveu, eu realmente senti como se eu estivesse assistindo. Sabe aquele filme que você assiste e você queria poder assistir ele como se fosse a primeira vez? Porque a cada cena você fica deslumbrada com as coisas que você tá vendo, com a vibe da história, com a atmosfera. É essa vibe aqui que esse livro me passa. Eu não sei explicar, mas ele tem uma energia, ele tem uma vibe muito única que só esse livro aqui tem.
inclusive, nossa, só de falar já me deu vontade de reler. Nossa, que saudade isso daqui, que saudade. É um livro também, tem romance, tem Rivals to Lovers, Hobbit, né, do Tolkien. Esse livro aqui eu ganhei nessa edição aqui, que eu também acho muito bonita. Também, inclusive, é uma ficção cristã. Eu descobri, não faz tanto tempo assim, que o Tolkien, ele é um autor cristão, né, e os livros dele têm essas referências cristãs também. Ele, por dentro, tem várias ilustrações. Eu não tinha percebido que ele tinha ilustrações por dentro, até eu gravar os B-rolls pra esse vídeo. Aí eu fiquei, nossa, uau! Mas a edição dele é muito bonita. E tá aqui, eu quero começar a ler Tolkien, né, porque eu sou uma escritora de ficção cristã, né? Tolkien, né, é um clássico da ficção cristã, então eu, como escritora de ficção cristã, sinto que eu preciso ler os clássicos. E todo mundo fala muito, né, do Tolkien. E que bom que o primeiro livro dele que eu tenha ganhado seja O Hobbit, porque falam que esse daqui é o livro mais tranquilinho, mais facinho pra você adentrar no universo dele. Então eu provavelmente vou começar a ler por esse daqui mesmo, só não sei quando. Contos de Fadas, eu acabei de ver que a capa tá um pouco suja, eu não sei como que essa capa sujou, mas enfim, depois eu limpo. É um livro que o governo dava, né? Eu não sei se o governo ainda dá livros de capa dura, não sei nem se dá livros, muito menos de capa dura, então isso aqui pra mim é uma raridade, viu? Eu acho muito bonito esse livro, ele é um livro de bolso de luxo, então assim, me surpreende ter sido o governo que deu este livro aqui. Enquanto eu folheava os livros pra poder gravar os B-rolls, eu fiquei em choque com o quanto esse livro é static. Simplesmente esse livro aqui, ele me passa muito uma vibe de Pinterest. Enquanto eu ia folheando os livros, vendo as imagenzinhas, vendo o quanto ele é bonito por dentro, pareceu até que eu tava abrindo o meu feed do Pinterest, porque é o auge da estética vintage, muito bonitinho, muito clássico, muito conceitual. Nossa, ele é cheio de ilustrações, as ilustrações são uma mais lindas do que a outra, e ele é muito bonito. Inclusive, eu já peguei esse livro pra ler diversas vezes, mas eu nunca consigo chegar até o final, porque como eles são vários contos de fadas, meio que uma hora eu acabo enjoando de ler e aí eu acabo parando. Mas eu vou ler ele inteiro, tá bom? Eu ainda quero ler todos os contos desse livro, ainda vou fazer isso. Agora, vamos falar sobre o meu poeta favorito, Fernando Pessoa. Também, para os mais íntimos, né, Fernandinho. Esse box aqui eu comprei porque ele tem a obra poética inteirinha dele. Eu sou muito fã do Fernando Pessoa. E eu vou abrir aqui e mostrar os livros pra vocês. Eu não sou a pessoa, assim, que lê, assim, muita poesia, mas eu lembro que a minha mãe me levou, quando eu tinha uns 8 a 9 anos de idade, em uma exposição do Fernando Pessoa no Museu de Língua Portuguesa. E aquilo me marcou muito, porque conforme eu ia lendo os poemas dele, eu fiquei deslumbrada com a mente brilhante dele, da forma como ele escrevia, da forma como os poemas dele me tocaram. E, de certa forma, eu me identifico também com a forma dele de pensar, com a forma dele de ver a vida, com as reflexões dele. É um autor que eu me identifico e desde então eu sou super apaixonada por esse autor. Eu sou tão apaixonada que um dos livros que eu tô escrevendo, ele é inspirado nele, né? Nas cartas de amor que ele mandava pra amada dele. E é um livro que, inclusive, eu ainda não li esses dois livros, mas eu quero muito ler, porque eu amo Fernando Pessoa, gente. Eu amo demais. E eu preciso ler a obra completa dele, né? Eu sei que além das poesias, ele também tem outros livros, né, que não são poesias. Quando eu vi essa edição aqui, gente, foi amor à primeira vista e eu soube que eu tinha que comprar esse livro. E agora que eu tenho, eu sinto que eu preciso ler, né? Enfim, eu sei que eu vou amar muito, eu sei que vai ter muitas marcações. Quando eu ler este livro aqui, gente, o tanto de poema que eu vou marcar, eu sei que vai ser absurdo. Vai ser absurdo e eu sei que vai virar um marco na minha vida. Mas eu preciso estar na vibe, eu preciso encontrar o momento certo pra poder ler isso aqui, porque esse livro aqui merece muito ser amado. O segundo volume também, né, igualmente grandinho, né, os dois juntos dão mais de 1000 páginas. Eu vejo muito as pessoas comentando sobre o Van Gogh, né, como ele morreu sem ter reconhecimento, né. Hoje em dia as artes dele são muito amadas, mas eu tenho essa mesma sensação, né, eu como fã do Fernando Pessoa, eu tenho essa sensação sobre ele, porque ele foi um poeta que morreu sem nunca ter o seu reconhecimento, ele só foi realmente ser reconhecido, ter as suas obras famosas depois de morto. Então ele teve uma vida muito difícil e eu fico triste e pesarosa toda vez que eu penso o quanto ele hoje em dia é reconhecido, o quanto os poemas dele são amados e o quanto esse autor ele é admirado hoje em dia, mas enquanto ele esteve vivo, ele nunca recebeu nem metade dessa admiração, ele nunca recebeu esse reconhecimento e me dói o coração pensar sobre isso. Esse livro aqui, que é basicamente sobre moda, né, 50 ícones que inspiraram a moda, aí esse daqui é sobre estilistas. E aí, gente, enquanto eu vi, inclusive, aqui a parte de trás, né, que tem os outros volumes, me deu vontade de ter a coleção inteira. E mesmo que eu ainda não tenha lido esse daqui, mas as outras edições dessa coleção aqui são 50 ícones que
inspiraram a moda, aí tem dos anos 50, 60, 70, 80 e 90, e eu amo moda vintage, e eu amo história também, eu amo moda, então eu amo arte, então são coisas que eu gosto muito. Eu preciso ler esse livro aqui, ele é um livro curtinho, então se eu pegar pra ler também, eu sei que não vai demorar muito, até porque boa parte das páginas são mais imagens, sabe? Então metade do livro são só imagens e fotos, então é um livro curto pra ler. Eu quero ler esse livro, e agora eu quero também ter a coleção completa, porque também vai ficar a coisa mais linda assim na estante, sabe? Porque cada um é de uma cor diferente e a lombada dele é muito bonitinha, e aí vai ficar tipo uma coleçãozinha de livros de capa dura, assim, coloridinhos. E por último, eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de livros do drama coreano Tudo Bem Não Ser Normal. Eu sou muito fã desse drama, eu lembro que eu assisti ele na época da pandemia, eu acompanhei todo o lançamento dele, com certeza é um dos meus favoritos, um dos melhores que eu já vi. E aí, quando eu soube que a editora tava trazendo os livros, né, porque na história do drama, a protagonista, ela é uma escritora de livros infanto-juvenis, e todas as histórias, todos esses livrinhos aqui, eles são narrados ao longo dos episódios. Então, o próprio drama, ele conta a história de cada um desses daqui. E aí eu fiquei muito, muito, muito feliz quando a editora Intrínseca anunciou que ia trazer pro Brasil, porque é muito raro a gente que gosta de coisas assim mais nichadas ter algo vindo pro Brasil. Inclusive, recentemente eu assisti Por Você, ou também conhecido como Pursuit of Jade, e eu também quero muito que alguma editora traga a novel pro Brasil, porque eu virei muito fã do drama e agora eu preciso que alguma editora, por favor, alguma editora traga a novel pro Brasil. Eu preciso ler a novel e eu preciso ter a novel em minhas mãos no volume físico. Eu quero ter elas na minha estante, porque é raridade a gente que é fã de coisas assim mais nichadas sermos lembrados, e eu com certeza precisava ter a coleção inteira. Alguns desses livros aqui eu comprei, outros eu ganhei. De todos esses, o meu favorito com certeza, O Menino que se Alimentava de Pesadelos. A história do drama, ela é uma história assim que tem elementos um pouco sombrios, então os livros ele tem esse ar um pouquinho macabro, sabe? Apesar de serem livros infantis, tem um ar assim de críticas sociais e reflexões muito interessantes. E esse livro aqui, eu lembro que quando eu tava assistindo o drama, a frase que aparece nesse livro aqui, que também aparece no drama, me impactou de uma forma surreal, e eu vou ler pra vocês aqui a frase. Portanto, não se esqueça de nada. Não esqueça e supere. Se não conseguir, será apenas uma criança cuja alma não cresce. E assim, gente, é muito lindo a forma como o drama, ele fala sobre traumas e como ele fala sobre não esquecer os traumas, mas sim lembrar deles e mesmo assim superar. Porque se você prefere simplesmente enterrar eles e esquecer, e em vez de superar, você nunca vai florescer, você vai ser uma criança cuja alma não cresce. E essa frase aqui, ela me marcou muito, e eu amo demais esse drama, eu amo demais essa história. Inclusive, só de falar já me dá vontade de reassistir. E eu sou uma pessoa muito feliz de ter a coleção inteira dos livros de capa dura, porque cada um tem a sua própria moral, cada uma das histórias são histórias muito interessantes, e são histórias ilustradas também, muito bonitinhas. Algo muito interessante sobre esses livros é que, se você dá uma olhada aqui embaixo, né, debaixo do título, tá escrito que é a Comunhão que escreve, né, que é a personagem do drama, né. Claro que o livro em si, ele foi escrito por uma outra pessoa, né, uma mente por trás disso, né, mas aqui na capa eu achei muito interessante o detalhe deles terem colocado o nome Criança Zumbi. Esse daqui é o livro 3, né, O Cão Alegre. O livro 4, A Mão e o Tamboril. E o livro 5, Em Busca da Afeição Real. Esse daqui também eu gosto muito da moral da história, né? Os meus favoritos são Criança Zumbi, Em Busca da Afeição Real, mas o que mais me marcou mesmo de todos foi O Menino que se Alimentava de Pesadelos. Enfim, gente, eu acho que agora eu já mostrei todos os meus livros de capa dura pra vocês. Eu vou deixar o link da Amazon de todos esses livros aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar algum desses livros, ou se quiserem comprar qualquer outra coisa na Amazon, lembrarem de comprar pelo meu link, porque é uma forma de apoiar o canal. Este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrita, por favor, se inscreva neste vídeo. Comenta também se você já leu algum desses livros e qual foi a edição mais bonita, a sua edição favorita, algum livro que te deu vontade de ler só pela edição. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos e até a próxima.